né? É quando eu falei comparativo do clássico, porque no clássico eu começo a ter atendimento antes do jogo, porque a briga vem do lado de fora. O paciente muitas vezes não acordava, não voltava porque estava em coma alcoólico, teria que ficar internado e a ambulância saía. Então o número de transferência diminuiu bastante quando houve essa mudança. Em relação a clássico, quando nós temos um clássico, a gente tem mais violência na rua. Infelizmente, a gente pega isso antes do começo do jogo, a gente já está atuando. A lei, ela não exigia o privado. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nos eventos que a gente tinha, nos exemplos do futebol, a gente tinha a atuação do bombeiro militar, né? Até por volta de 2009, 2008, 2009, quem atuava em campo de futebol era o bombeiro militar que ia buscar os pacientes, né, as vítimas, lá na arquibancada e trazer para a ambulância que estaria ali dentro. Né? Antes da Lei Pelé, né, não existia a obrigatoriedade da ambulância ali. Olá a todos, estamos aqui no canal Segurança TV BR com o podcast Conexão Nordeste. Meu nome é Luciano Nunes e eu estou aqui em Recife. E em São Paulo está nosso amigo Coronel Ramalho. Fala aí, Ramalho. Estamos aqui em São Paulo, Conexão São Paulo-Recife, Sudeste e Nordeste, para aprender mais com essa nossa convidada de hoje. Luciano. A convidada de hoje, ela conhece um pouquinho de emergências, segurança pública, segurança privada e eventos. Né? A nossa amiga Odivane Veiga, a famosa Odi, né? Fala aí um pouquinho, Odi. Quem é Odi? Tudo bom? Boa noite. Primeiro, Boa noite. agradecer, né, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui falando um pouco sobre a nossa experiência aí no dia a dia. Odi é uma enfermeira, né, formada há 26 anos, já atuando aí há 26 anos na área de eventos, de grandes eventos, né, urgência e emergência. Tenho aí mestrado e doutorado na área. Também sou formada no curso de Direito, né, com especialização em Direito Criminal Militar, e a gente veio trazer um pouquinho aqui da experiência da gente na segurança pública, né, nessa área aí que a gente tem de experiência com grandes públicos, né? Odi, vou aproveitar esse seu gancho aí de urgência e emergência. Você quer fazer uma distinção para o nosso público? Que apesar de estar na área aqui, nós temos o pessoal do público e do privado, o pessoal que atua nas instituições e na segurança privada. Você quer dar uma palhinha para a gente aí nessa distinção? Da urgência e emergência, vamos lá. Emergência é aquilo que a gente tem que de imediato, né? A gente tem que correr contra o tempo, a gente tem que atuar ali na área. Por exemplo, um paciente que tem vou dar um exemplo aqui, uma amputação traumática, é uma urgência ou é uma emergência? É uma emergência, porque eu corro o risco de perder esse paciente. Então, eu tenho que atuar imediatamente ali. A urgência é aquela que a gente pode esperar um tempo, e a gente tem como, por exemplo, uma fratura exposta que o paciente não tenha um extravasamento de sangue importante. Então, a gente consegue conter ali e segurar um pouco aquele paciente até chegar, fazer os primeiros socorros no local, mas ele consegue esperar no hospital para ser atendido. Ok, Odi. Eu conheci o Odi no campo de futebol, né? Mais precisamente no Campeonato Brasileiro, lá no esporte, né? E aí vem a minha pergunta para Odi. Como é que é essa interação no campo de futebol entre um serviço de saúde privado e um serviço público que está atuando lá, que é o bombeiro? Hoje a lei, antes, vamos falar um pouquinho antes a lei, ela não exigia o privado. Vou dar um exemplo, por exemplo, nos eventos que a gente tinha, nos exemplos do futebol, a gente tinha a atuação do bombeiro militar, né? Até por volta de 2009, 2008, 2009,
quem atuava em campo de futebol era o bombeiro militar que ia buscar os pacientes, né, as vítimas, lá na arquibancada e trazer para a ambulância que estaria ali dentro, né? Antes da Lei Pelé, né, não existia a obrigatoriedade da ambulância ali. Na Lei Pelé, ele estabeleceu que a cada 10.000 pessoas tinha que ter um serviço de urgência e emergência, que era uma ambulância, uma UTI móvel, onde teria que ter um médico e 2 enfermeiros. Isso foi uma lei assim, muito importante, porque abriu para ter a lei do Estatuto do Torcedor, que melhorou, né, significativamente o atendimento a esse público. E em relação ao bombeiro militar, na época, ele atuava ajudando no resgate dessas vítimas para a gente. Depois surgiu a lei, que foi a lei do Bombeiro Civil, que trouxe para dentro dos estabelecimentos públicos e privados o Bombeiro Civil para atuar nessa área. Foi quando o Bombeiro Militar ele não atua mais nessa parte do resgate, né? Ele atua nos grandes eventos em termos de, se você tiver uma grande catástrofe, ele entra para ajudar. Mas ele está presente nos campos de futebol e nesses eventos. Odi, nesses eventos a gente tem a psicologia da massa, né? Onde as pessoas, o que elas não fazem de forma individualmente, tem algumas atitudes que elas acabam tomando porque elas estão inseridas no grupo lá. Então, quais os principais tipos de ocorrência que vocês, infelizmente, né, eu acho que buscam atender? E aí, já eu acho que talvez até para depois derivar um gancho, algumas recomendações que cuidados que as pessoas devem ter quando vão participar desses eventos, seja futebol, um show de música e tudo mais. Você poderia dar uma palhinha para a gente sobre essa parte aqui? Dou, com certeza. Veja, o maior atendimento que nós temos, eu vou falar de duas situações. Eu vou falar assim, vamos botar o futebol aí. Em relação ao futebol, quando a gente tinha a liberação da bebida dentro dos estádios, dentro que eu digo, no campo de futebol mesmo, com essa liberação, a gente tinha uma ocorrência, um atendimento muito grande de alcoolizado, né? De coma alcoólico, a gente tinha de briga entre os próprios torcedores do mesmo time. Então, a gente tinha esse perfil, né? Até estatisticamente gritante, porque a gente tem os livros guardados, as ocorrências gravadas desses 25 anos que eu tenho de atuação no futebol, a gente tem todos os relatórios gravados, guardados, e a gente tem esse parâmetro aí. Então, quando se proibiu a entrada da bebida ali dentro, né, isso ajudou muito, assim, o número caiu, assim, consideravelmente de atendimento de alcoolizados, né, e, consequentemente, de transferência. Porque o que acontecia? Esse paciente muitas vezes não acordava, não voltava porque estava em coma alcoólico, teria que ficar internado e a ambulância saía. Então, o número de transferência diminuiu bastante quando houve essa mudança. Em relação a clássico, quando nós temos um clássico, a gente tem mais violência na rua. Infelizmente, a gente pega isso antes do começo do jogo, a gente já está atuando. É gente que brigou lá na rua e chega para a gente ferido, chega para a gente machucado, que brigou lá fora, veio para dentro do campo, porque eles vêm e já vêm com o ingresso, acaba entrando porque eles sabem que tem a atuação da ambulância lá dentro. Então, a gente tem esse perfil aí de atendimentos. E abrindo um parâmetro aí que eu acho importante falar, que eu até cito numa escrita que a gente está fazendo, um livro sobre justamente esses 25 anos, a gente observa o seguinte: depois da pandemia, a gente notou um índice de atendimento muito grande em relação à crise de ansiedade e à violência entre as pessoas e até com os nossos profissionais. A gente tem percebido isso, as pessoas têm estado mais estressadas, mais nervosas. E a pandemia, eu acho que foi uma virada de chave para essa ocorrência. Isso a gente tem observado bastante. Dentro da pergunta de Ramalho,
o fenômeno de massa, você acha que potencializa isso aí, né? O que ele não faria Potencializa. sozinho, quando ele está no meio da multidão ali, esse potencial dele, ele aumenta, né? Ele aumenta. Você vê que quando teve aquela ocorrência de Sport Vasco, o pessoal empurrou e derrubou ali o gradil, conseguiu quebrar ali a grade para conseguir entrar. Então ali foi a massa. Você veja, uma pessoa provocou e a massa entrou ali invadindo, que para se controlar, se não fosse realmente o batalhão de choque, ali teria sido bem mais grave do que ocorreu ali. Rod, uma pergunta, né? Com a lei Pelé, a questão da profissionalização, como é que você vê hoje a sua empresa para fazer essa captação no mercado? Eu digo isso porque a gente presta serviço para algumas empresas, né? E a gente nota que há uma certa vulgarização, muitas vezes, do contratante e dele querer só o valor, ele não vê o agregado. Não sei se Ramalho está compreendendo o que eu estou dizendo também. A gente tem uma coisa que eu até falei, né, recentemente até para algumas pessoas, que a gente sempre está fazendo seleção, porque a gente tem vários clientes que a gente tem atuação, a gente tem cliente que a gente coloca a equipe fixa, então eu sempre tenho que estar renovando, e tem aqueles clientes que me pedem 50, por exemplo, um exemplo de bombeiro civil, 50, 150, 200 bombeiros, então a gente tem que estar com um quadro bem recheado para estar atuando. O que eu noto é uma falta, vou ser bem franca, uma falta de fiscalização nas escolas de formação desses profissionais. Por quê? Eu já peguei profissional de me mandar certificado, porque antes da entrevista eu peço o currículo e mais o certificado para verificar. A gente pegou certificado falsificado, de escola que está fechada e que está dando ainda o certificado. Então, o que eu sinto falta mesmo, Luciano, além da qualificação, porque tem pessoas que, quando você vai fazer a entrevista, uma coisa básica. Aí você sabe pranchar o paciente? Ah, eu vi no vídeo da escola. Você não fez a prática? Não, eu não fiz. Então, às vezes, você vê uma pessoa que tem potencial. Eu já peguei profissionais que não tinham a prática, mas que tinham potencial. E aí eu peguei esse profissional para colocar dentro de sala de aula, que não seria o meu papel seria de reciclagem e treinamento nos locais, né? Porque cada cliente meu ele tem um perfil, mas esse profissional deveria chegar já preparado, pelo menos o básico, para saber. E a gente vê escolas aí que estão dando certificado e formando a pessoa assim, não, foi um ano de curso, certo? Aí você tinha aula todos os dias? Não, era só no sábado das 8 da manhã às 14 horas. Se você for somar, você não, quanto tempo você tem aí de formação desses profissionais? Não atinge a carga horária. Mas fala assim, foi um ano. Você imagina que aquele profissional passou por tudo e não passa. E na entrevista você sente isso, porque ele chega para mim e diz assim, não, a gente viu pranchar, mas eu não fiz a prática. Então, a gente pega um profissional desse que tem potencial, que passa na entrevista, e eu boto dentro da sala de aula. Eu não consigo colocar ele no evento sem antes eu botar ele dentro de sala de aula. Eu estou fazendo um papel que era para as escolas fazerem, entende? A gente tem esse perfil. Tem escolas que preparam muito bem, é muito bom, e aí a gente só fala da parte comportamental, explica como é a empresa e coloca no mercado. Sempre eu coloco assim, está chegando a primeira vez, 3 veteranos com um novato. A gente sempre coloca isso para ele ver como funciona, porque, quer queira, quer não, é o nome da empresa, legalmente sou eu que respondo por eles. Então, eu sinto essa falta no mercado da qualificação dos profissionais, de chegarem para a gente qualificado. Nesses eventos, a gente tem essas especificações, os números de profissionais pela quantidade de público e tudo mais. Eu vou dar um passinho Isso. atrás, Odi, vou falar para você o seguinte, ó. O meu filho, ele vai pela primeira vez no estádio de futebol. Que cuidados eu Sei. deveria falar para ele, para que ele, em uma situação de um alvoroço, lá, uma ocorrência, o que quer que seja, para ele poder se preparar para um momento desse? Que dicas que você daria para mim,
para que eu pudesse falar para esse meu filho que vai pela primeira vez no estádio de futebol? Pronto, a primeira coisa, não ir com muito objeto. Tem gente que vai de mochila, tem gente que vai de sandália. Eu sempre oriento assim, procure ir de sapatinho fechado. A dica que eu dou para as minhas filhas também, né? Procure ir de sapatinho fechado, não leva muita coisa que chame a atenção. Evita ir de colar, porque você está no meio da multidão, né? Você não sabe quem está intencionado. Relógio, celularzinho sempre no bolso da frente, nunca no bolso de trás, porque você está na multidão. Primeira coisa que você deve observar, para onde eu estou entrando? Qual é o ponto de saída? Onde tem as saídas de emergência? Isso eu sempre falo. Onde é que tem a saída de emergência? O que é que eu posso observar? Se eu tenho um posto médico, onde é que fica esse posto médico? Se tem orientador, perguntar ao orientador, porque em alguns campos de futebol, né, eles colocam os orientadores, dizendo onde são os pontos, onde fica a saída de emergência. Então, isso é importante que eles tenham essa visão. Estou indo pela primeira vez, aqui a gente está entrando, procurar chegar cedo para não entrar no meio da multidão, porque alguns oportunistas, eles fazem aquele tumulto no final para fazer o estouro do portão. A gente tinha muito isso, o que, assim, a colocação do gradil, veja como é, às vezes as pessoas pensam assim, uma besteira o gradil, mas não é. Quando o gradil é em linha reta, você consegue fazer com que eles consigam estourar o portão mais rápido, é uma reta, eles conseguem ir e vir mais rápido. Quando aquele gradil ele é colocado tipo zigue-zague, serpentina, exatamente, que isso é uma coisa que os meninos do choque, eles sempre pedem para que façam isso dessa forma. Então, assim, isso impede esse estouro do portão. Então, observar essas coisas, falar para ele, em caso de emergência, procurar não ir para a parede. Muita gente quer se encostar na parede, é onde acontece a pessoa ficar esmagada ali na parede. Então, assim, sempre procurar uma área que você consiga visualizar o seu campo, né? Aonde é que está, qual é a saída de emergência. Então, isso a gente sempre orienta. Antes de o Luciano fazer a pergunta, ele levantou, vou cortar aqui. Então, Luciano, em serpentina, em slalom, é mais efetivo, é isso que você está falando? Ele está falando isso para valorizar a empresa dele, viu? Ah, é? Então ótimo. De direção para executivo. Pronto. Então, ele sabe tudo do slalom aí. E é a importância, esse gradil está preso, né? Gradil solto não serve. O gradil, quando ele está preso, ele está conectado ali com o enforca-gato, né? Isso é importante porque os que não são torcedores, né? São os que vêm para fazer baderna, eles não conseguem levantar. E aí isso já impede, o que diminui muito essas invasões. Eu verifiquei, antes da Copa do Mundo, que você estava trabalhando com a equipe lá no Lindu, né? E a gente estava no Lindu. De consultoria para a empresa que eu estava logo no início, e eu vi que ficou uma coisa mais assim, fechada, né? Organizada, e que é um movimento que vai ser criado do parque, tem aquela divisão entre o público e o privado. Aí a minha pergunta agora é, quando você chega com o movimento do serviço de emergência privado para um evento privado, como é que você consegue fazer essa divisão, né, Ramalho? Porque pode ter atendimento da rua, mas o cara está lhe pagando para tomar conta do povo que está lá naquela parte dos VIPados, né? Aí como é que é essa triagem, né? Até porque a gente teve um problema, viu, Ramalho? Eu e ela, né? O cara sofreu um acidente do lado de fora, quebrou a perna, e eu mandei buscar ela para fazer o serviço. E ela disse que não ia. Eu disse, então eu vou mandar buscar ela, eu vou lá pegar ela e trazer para cá. Ele queria me deter, rapaz. Ele disse que ia me prender. Eu disse, venha me prender. Mas o dia formado em Direito é o conflito negativo de atribuições, Odi. Desenrola verdade. Essa aí. Vamos lá, na verdade é assim, vou dar o exemplo do Luciano aí, de que nós nos encontramos, né, nós nos conhecemos brigando, na verdade. Veja, o cidadão, ele sofreu um acidente na rua, então rua é SAMU, ele estava fora do estádio de futebol. Então, do estádio de futebol para dentro, ele é privado e a ambulância que estava lá dentro, ela é privada para o evento. Então, ela não pode sair e pegar essa vítima, entenda? Ela está para o evento.
Rua é SAMU, teria que acionar o SAMU. Qual foi a dificuldade ali? O rapaz foi atravessar a rua, a moto veio, ele não viu, porque ele atravessou também sem olhar, que depois eu vim conversando com ele. Rapaz, como foi isso? Rapaz, ele estava em alta velocidade, mas eu atravessei olhando para um lado, não olhei para o outro. E acabou fazendo uma fratura exposta dele, né? Que era até um policial. Mas o que acontece era que é para chamar o SAMU. O SAMU tem que ser acionado. Qual é o nosso problema hoje? Maca, leito. Você liga para a central de leitos, ele lhe dá uma senha para ir, por exemplo, para o Getúlio Vargas. Eu já tive paciente de eu chegar no Getúlio Vargas, eu olhar para um lado para o outro, eu não tinha nem como botar ele nem sentado numa cadeira. Como é que eu ia deixar um paciente ali? O paciente se agarrou na minha roupa. Pelo amor de Deus, doutora, não me deixa aqui não. Eu ligar para a central e dizer, não tem condições. Mas ele deu a senha de liberação, então não tem um leito. Então o que é que acontece? Se o paciente ele é deixado lá, ele é deixado aonde? Na maca da ambulância. A ambulância fica onde? Presa dentro do hospital. Ela não consegue sair porque ela não tem outra maca, né? Em grandes hospitais como a restauração, tem a gaiola cheia de maca ali, mas aquelas macas só podem sair para o dono da maca, né? O SAMU não pode deixar o paciente na maca e buscar na gaiola, não, não pode. A gente não pode trocar maca, mesmo porque nem todas as macas cabem nas ambulâncias, porque a gente tem diversas ambulâncias, Fiat, Ducato, Peugeot, então são essas ambulâncias que as macas não cabem. Então não adianta eu botar uma maca para o paciente sair ali dentro. Então, lá fora, o SAMU deveria ter chamado. Então, quando o Luciano disse, não, tem um paciente, eu disse, olha, eu não posso sair porque é um paciente aqui. Ele está dentro daqui? Não, ele está lá na rua. Não, eu não posso, tem que ser SAMU. Logo em seguida, chega o menino do choque. Doutora, me ajuda, porque lá dentro, lá fora, a gente já SAMU. SAMU não tem viatura, bombeiro está sem viatura, inclusive não tinha nem nesse dia chegado. Então, o que é que eu fiz? Falei com a diretoria do esporte, né, o operacional do campo do esporte da época, e disse, veja, eu estou com 4 ambulâncias aqui, uma do lado de lá, 3 do lado de cá. Eu vou sair com uma ambulância para socorrer um paciente lá fora, porque não tem a ambulância. Foi quando eu saí, né, eu saio com a mochila correndo, né, para atender o paciente, enquanto a ambulância vai manobrar para sair. Porque a gente ainda tem um problema de manobrar para poder sair para ali, né? Porque a gente está ali dentro do campo de futebol. Quem conhece a realidade dos campos sabe que a gente tem essa dificuldade, né? A gente tem campo que só tem uma saída, de urgência, de entrada e saída, só tem uma. Então, por exemplo, se tiver alguma coisa ali naquela saída, ninguém nem entra nem sai. Então, foi aí que a gente foi, como privado, pegar a vítima, né? Então, aí a gente atende dessa forma, mas o correto é fazer essa divisão. SAMU atende externo e a gente atende interno. Por exemplo, recentemente a gente teve um paciente que teve uma parada cardíaca indo no restaurante ali que fica dentro de um clube de futebol que a gente tem. Ele parou, ele teve um infarto ali atrás. E aí o pessoal ligou, ó, tem um camarada que ele está em parada cardíaca dentro do clube. Por quê? O que é que o pessoal fez? Ele teve a parada cardíaca na rua, eles saíram carregando o paciente para dentro do clube. Aí não tem como negar, não. Ele está dentro do clube. Olá, seguros. A dica de segurança hoje é esse produto aqui chamado Fogo Zero. Ele é um spray, pesa 600 gramas e, na verdade, ele é um agente extintor de incêndio. Quais classes ele serve? Para qualquer classe de fogo. É bem interessante isso, porque ele é muito fácil de operar, como falei, tem 600 gramas. Opera de uma forma de spray, o que é bem intuitivo, em qualquer posição, para cima, para baixo, para os lados. E visitando o site aqui do fabricante, nós temos aqui fogozeroOficial.com.br. O que me agradou bastante é essa questão de ele ser bem acessível e intuitivo para idosos, portadores de necessidade especial, crianças, gestantes. E nós conseguimos aqui, para nossa audiência e para a comunidade seguros, você vem aqui em Compre Agora, adicionar ao carrinho, e você tem um cupom de desconto
que conseguimos aqui para nossa audiência, a nossa comunidade. Você vem aqui e coloca o cupom SLALOM, que é o nome da nossa comunidade, e o número 10. Sierra Lima Alpha Lima Oscar Mike 10. E você vê que o site concede um desconto de 10%. Então ele fica em R$ 355,50 no momento da gravação. Bom, era essa a dica que nós tínhamos para você. Espero que seja útil. Vamos voltar ao programa. Uma outra coisa que eu observei relativa a um contrato que a gente tem, eu não sei se você concorda, mas o que foi que eu vi? Uma das formas de atrair clientes, principalmente para a questão de condomínio, é você agregar valor no bombeiro que está fazendo o serviço. E aí uma coisa que eu questionei foi o bombeiro ter que ter um curso de enfermagem, técnico de enfermagem também, porque ele queria que o bombeiro fizesse a parte do bombeiro e também fosse técnico de enfermagem para ele poder vender isso para os clientes dele, entendeu? Eu não sei se isso é comum no mercado, queria ouvir você também. Sabe onde é que você vê isso comum? Vou lhe dizer. É pegar o bombeiro civil e dizer que ele vai ficar na portaria como segurança. Não, você economiza com segurança, porque ele vai ficar fazendo a parte de segurança. O bombeiro civil não pode fazer esse papel, mas eles colocam sim. Na frente da casa da minha mãe tem um hotel, e quem fica lá de plantão na rua é o bombeiro civil, fazendo o papel de segurança. Ele fica com a farda de bombeiro civil fazendo o papel de segurança. Isso não é correto. Porque o segurança, ele tem um curso de segurança, ele tem um curso como agir. O bombeiro civil não é atribuição do bombeiro civil fazer essa parte de segurança, não é. É a mesma coisa de dizer, meu bombeiro civil, ele tem o curso técnico de enfermagem, ele pode atuar na mesma área. A gente já pegou, sim, a ambulância, que tinha o bombeiro civil se passando por técnico de enfermagem. É mais uma vez que eu bato no ponto, a gente tem um problema de fiscalização, e a gente tem um problema chamado dinheiro. É aquela história de contratar, por exemplo, aluno do curso tal, vai para lá dizendo que está estagiando, e ele reduz esse valor, consegue pegar esse evento e coloca aluno estagiando. Não pode, não tem estágio em bombeiro civil, não tem. O curso é de formação, não existe carga horária para estágio. Então, eles fazem isso, pegando os alunos do colégio, mandando comprar a farda, bota para atuar, dá um lanche para ele, depois dá um certificado, que nem serve, tá? E embolsa o dinheiro. Aí consegue derrubar as empresas que são certas, que são corretas, que pagam seus impostos. Então, muitas vezes eu escuto, às vezes, do cliente dizer assim, mas espera aí, eu consigo pela metade do seu valor. Eu disse, então faça. Eu trabalho com profissionais, eu tenho que pagar ele pelo que a carga horária dele, eu tenho que dar a ele o que ele tem que receber dentro do que se tem aqui no mercado. Agora, existem pessoas que colocam, e aí é como eu lhe disse, eu pego certificado falsificado, né? Pessoas que nem são formadas e que estão aí. Odi, ainda nessa linha da gente passar algumas dicas para a nossa audiência, nós vimos casos recentes, por exemplo, de show, onde por uma questão econômica o pessoal não vendia água e essa questão da hidratação, teve até uma moça que, infelizmente, ela Foi a veio a óbito. óbito, né? Então, assim, uma outra situação, eu vou orientar minha sobrinha, por exemplo, aí num show, e ela tem alguma condição de saúde, ela ou é diabética ou tem uma outra condição, ou até nenhum de nós temos essa condição, que, por exemplo, temos um tipo sanguíneo específico, né? Como que a gente pode orientar essas pessoas que vão a shows e tudo mais, a ter essas condições visualmente, em que local, como anotar isso, para que o socorrista, dando o primeiro atendimento, tenha acesso a essas informações. O meu sonho, já vou falar aqui para você, Odi, seria se a gente tivesse um dispositivo eletrônico onde o socorrista chegasse ali e já tivesse acesso a todo aquela pasta de saúde, né, aquele prontuário,
que a gente sabe que por uma questão de sigilo não pode ser divulgado, mas numa situação de urgência ou emergência não tem isso, né? Como preservar essa intimidade. Então, que dicas que você daria para que eu pudesse passar para minha sobrinha quando ela fosse nesse show aí? Pronto, primeira coisa que a gente diz, se o paciente ele é hipertenso ou diabético, nós, quando pegamos o paciente, a primeira coisa que a gente vai ver, né? A gente vê a situação do paciente, mas a gente vai olhar os bolsos dele para ver o quê? Se ele tem Ah, celular, se ele tem na carteira alguma indicação, alguma aviso, alguma medicação que ele tome habitualmente, que tem pessoas que andam com as medicações no bolso. Então, a gente já entende o que aquele paciente pode ser: um hipertenso, um epilético, um cardiopata, um paciente diabético, porque o que a gente orienta, por exemplo, você é diabético, então sempre ande com uma barrinha de cereal, sempre se alimente de 3 em 3 horas, isso é o que normalmente as endocrinologistas orientam eles, né? A manter a alimentação correta, tomar a sua insulina para quem é insulina dependente, a medicação, sempre estar hidratando, né? Então a gente sempre orienta que esteja na carteira, no bolso, essas informações. Aí eu abro um parêntese aí. Às vezes acontece do paciente, por exemplo, foi atropelado ou desmaiou na rua. Às vezes acontece de um mal intencionado chegar e levar as coisas dele. A gente já chegou a pegar paciente e a gente estava imobilizando o paciente e tinha uma pessoa nos pés dele tirando o sapato para roubar. é Parece incrível. inacreditável. E a gente na vítima achando que ele estava tirando sapato para ajudar na circulação, qualquer coisa assim, ó, não toca não. Não, ele estava tirando para roubar. Então, infelizmente, às vezes acontece da gente pegar um paciente e a gente não tem informação nenhuma. Deixa eu até pegar aqui o celular para mostrar uma coisa aqui para vocês. Quando vocês pegam tem alguns celulares, pronto, o meu, por exemplo, ele está bloqueado. Mas se você apertar ele, no celular, em alguns celulares, eles têm uma parte aqui do celular que ele faz assim, emergência. Se você apertar, ele aparece aqui, ó, informações médicas. Não sei se você consegue ver, mas aqui aparecem informações médicas. Nessas informações médicas que ele salva no aparelho, quando você toca, aí ele vai mostrar o que ele tem aqui. Então, isso é uma dica que você pode dar para as pessoas, para o celular da pessoa ter as informações médicas do que ela é, do que ela toma, ou para quem eu posso ligar de urgência, mesmo o telefone estando bloqueado, tá? Quando a gente pega alguns telefones aí que a gente consegue colocar, que é na digital, coloca, mas quando é, por exemplo, que essas senhas aqui, assim, ó, aí eu não Sim. consigo, né? Então, Mas aí, se tem a digital e a gente consegue desbloquear bem, a gente consegue ligar para algum número aqui para saber quem é essa pessoa, se ela tem plano. Então, isso aí facilita. E essas emergências que tem aqui, essa parte de emergência médica, é interessante que todo mundo tenha. Às vezes você tem um aparelho telefônico que não sabe que ela tem essa função. Mesmo bloqueado, a gente consegue pegar e ter. E quem tem alguma doença, andar sempre com uma carteirinha, uns informativos dentro do bolso, dentro da carteira. Sabendo que, pedindo para não achar nenhum mal intencionado aí, né? então o socorrista ele vai procurar no bolso da vestimenta, da roupa da pessoa, imediatamente. Isso. A gente Poxa, já dá uma olhada para ver o que tem, se tem celular, se tem alguma coisa, e normalmente a gente acha. Então, a gente já imagina o que pode ter causado aquilo ali, porque às vezes o paciente está inconsciente, você não tem nenhum parâmetro do que aconteceu com ele. Sim, eu acho que essa sua dica é bem importante, nesse sentido, né? Porque eu moro aqui próximo, Edi, a um estádio de futebol, que é de um clube chamado Palmeiras, né? E ele tem uma casa, o estádio dele, ele é adaptado para show, é o Allianz Parque. E a gente nota aqui, por exemplo, até com dias de antecedência, antes de abrir o portão, o pessoal guardando lugar para estar lá na frente e tal. E a gente vê algumas loucuras aqui, né? Do pessoal acampado e tudo mais. Então a gente sabe Isso. que numa situação dessa aí, os jovens, principalmente, né? Que se julgam super fortes e tal, pode ter alguma
intercorrência médica ali, desmaiar pelo menos, falta de hidratação. É É. nesse sentido aí que a gente queria orientar melhor os nossos participantes de shows aí. Normalmente eles chegam dias antes. Uma porque ele é o fã daquele artista que vai ali, né? Fã, Sim. aí tem os fã-clubes. Então, orientar ele sempre assim: vai acampar, leva hidratação, leva teu lanche, procura ver, porque quando tem esses shows, normalmente já se disponibiliza, por exemplo, uma cabine para fazer as suas necessidades, né? Que são aqueles banheiros químicos, né? O Palmeiras, por exemplo, a presidente dele tem um trabalho muito interessante lá dentro, que ela reformulou ali, né, todo aquele campo, então ela está acolhendo esses visitantes. Mas essas pessoas, elas chegam muito cedo, então sempre orientar, levar alimentação, levar hidratação, né, porque eles ficam ali acampados, porque qual é a intenção deles de chegar dia antes? É chegar para conseguir ficar na beira do palco, vendo ali de perto o artista, né? Quando tem aquela parte ali, eu não sei se você já reparou, porque tem o palco, aí tem aquela parte ali que dá o espaço entre o palco e o público. Chamam de backstage. Exatamente. E tem ali aquela parte dos visitantes. Após é que a gente tem a multidão, né? Mas aquela parte do visitante ali, você vê que tem pouco atendimento. Por quê? Porque eles já chegam e já tem a área ali na frente. Mas a multidão que está ali na frente é que começa a passar mal lá fora, né? É quando eu falei comparativo do clássico, porque no clássico eu começo a ter atendimento antes do jogo, porque a briga vem do lado de fora. Então, nesses shows, quando a gente vai, por exemplo, a gente faz alguns shows religiosos, a gente cobre alguns shows religiosos. O show em si, o evento em si, vai começar, por exemplo, às 14 horas. Tenha certeza que 6 horas da manhã você tem gente lá. Você já tem uma caravana lá. Não tenha dúvida disso. Para eles estarem lá às 6 da manhã, que horas eles saíram? E muitas vezes a gente pega 100 horinhas. Então, por exemplo, a gente vai cobrir um evento agora, certo? O próprio organizador já entendeu que a gente tem que ter um intermediário. O que é um intermediário? É a equipe médica de ambulância que vai chegar no horário do show, no horário do evento, 1 hora antes de abrir o público, os portões, a equipe está lá. E uma equipe anterior que vai chegar às 6 horas da manhã até perto do horário da abertura, que é quando sai essa equipe e entra outra equipe. Sabe por quê? Porque a gente tem as caravanas e o povo começa a desmaiar de fome, porque já veio de casa sem se alimentar. E você tem pessoas que vêm para esse tipo de evento religioso, que faz jejum e que passa mal. Quando você vai ver o HGT, vai fazer o testezinho, vai fazer a glicose desse paciente, está 40, 45. Meu filho, você é diabético? Não. Você não comeu hoje, não? Não. Quer outro exemplo que eu tenho? A gente tem um público específico de campo de futebol, que eles deixam de comer para comprar o ingresso. Quando chega para a gente, durante a partida, chega passando mal, eu levo, sem brincadeira, eu levo mel. Sabe por que eu levo mel? Porque eles chegam lá com a glicose lá embaixo, com fome. É fome mesmo. Eles deixam de comer para comprar o ingresso. Aí, normalmente, eu tenho mel na bolsa, que eu levo bastante mel, e dou os sachêzinhos. Vai comendo aí o melzinho, vai tomando uma aguinha, senta aqui, para fazer uma glicosezinha, para elevar essa glicose desse paciente. Porque ele está sem comer. Então, a gente tem isso. Esse é um perfil que a gente tem. Na formação da gente, como policial militar, eu me lembro que lá na década de 90, se ensinava as técnicas, né, de como você imobilizar, aquela questão do torniquete, tudinho, e depois veio aquele movimento que o policial ele não deve atuar, né? Tanto é que quando eu estava na academia, o que a gente mais frisava é você conter que eu digo é fazer o isolamento, acionar controlar, chamar a equipe de saúde para poder ter esse desmembramento. Com esse aumento hoje das forças de segurança e especificamente na força pública estadual, você tem um bombeiro que nos dá um suporte muito grande nas academias.
Mas no tocante às forças de segurança municipais, você vê uma qualificação também para esse entendimento deles, através dos próprios SAMUs, ou você acha que esse movimento precisa melhorar? Olha, veja só, a gente fala assim, do policial não atuar, não é? Mas se for uma emergência, daqui que o policial, por exemplo, um paciente que engasgou lá na arena, o policial, ele atuou, porque não tinha ninguém. Naquele dia, eu tinha chegado 3h30 antes, porque eu acho que o anjo da guarda daquele paciente veio no meu ouvido e disse, vai mais cedo. Eu cheguei 3h30 antes. Quando eu cheguei, eu distribuí logo a ambulância para o subsolo, a ambulância para a Toca Norte. Quando eu olho para o meu lado, o policial, corre, doutora, que o homem está morrendo lá em cima, a gente está tentando desengasgar ele. A gente saiu correndo. Ele já estava com bastante sangramento, que, na verdade, o óbito dele não foi pelo engasgo em si. Foi por outra questão mesmo. Ele tinha uma lente no dente e ele, quando foi engolir a carne, ele engoliu a lente e a carne, o que fez com que ele rompesse, né? Teve um corte no esôfago, por isso que ele sangrava muito. Mas quem atuou primeiro, no primeiro desengasgo, do primeiro pedaço de carne, foi o menino do batalhão de choque, que veio e fez a manobra de Heimlich nele. E aí, quando ele fez que a carne saiu, ele disse, a carne saiu, soltou, ele caiu no chão. Quando ele virou, ele estava entrando em parada respiratória, porque tinha outro pedaço de carne aqui que ele não ia conseguir tirar, tanto é que a gente conseguiu tirar com a pinça. Isso a gente com ele dentro da ambulância, correndo, aspirando, ambuzando, monitorizando e puxando aquela carne que estava no pescoço dele. Então, assim, você dizer muitas vezes para o policial, olha, você não pode atuar, é algo assim, mas não pode atuar em que questão? Eu não estou falando do policial ir aferir uma pressão ou imobilizar um membro, não, mas numa emergência é fundamental que eles saibam atuar. Eu acho que é fundamental que se tenha essa parte de primeiros socorros, sim, para eles. Alguns batalhões, eles nos convidam a fazer primeiros socorros. Por exemplo, na época, eu posso citar o nome do coronel? Tem algum problema? Pode. Pronto. Na época do coronel Meira. Meira me chamava muito, vai ter um treinamento com o pessoal no sertão, tu pode ir? Ele chamava, ele contratava a equipe da gente ia. Eu queria que tu desse primeiros socorros para o meu pessoal, porque é importante. Imagine, por exemplo, um policial que está engasgado, o outro não sabe o que fazer. São coisas básicas que é importante que se faça na emergência. Desengasgar, o paciente entrou em parada cardíaca, saber reanimar, pelo menos até chegar à emergência, você fazer uma RCP de qualidade no paciente, né? Então, é interessante que se tenha isso. Tem essa orientação de você não atuar, mas, claro, se tem a equipe médica, ele tem que fazer. Mas se você está, por exemplo, indo para uma ocorrência e o teu colega entra em parada cardíaca, porque nós somos carne, né? As pessoas pensam que a gente nunca adoece, né? Mas o policial adoece, né? Eu reforço isso porque na rua, né, Ramalho passou por isso também, o clamor da população, independente de ser um serviço de atendimento médico, quando uma viatura policial, uma viatura da guarda chega, do bombeiro, o cara quer que ele resolva, tá entendendo? Por isso reforçar essa dica aí. E um outro ponto que eu queria dizer, já teve um programa anterior aqui, que falou da NR1. Aí eu queria que você tocasse aí se em shows e se nesses eventos que você participa também em jogos, tem esse movimento também de ocorrências impactadas pela não atuação da NR1, tá entendendo? Seja para os profissionais que estão lotados lá na questão da segurança, ou seja também pelos profissionais de saúde, ou até mesmo pelo público que está presente ali. Deixa eu dar um exemplo bem recente nosso. Esse evento que a gente teve do Dona Lindu foi a equipe do Califórnia que organizou essa parte. E eu achei, assim, muito importante que ele, do lado do posto médico, ele colocou uma sala de acolhimento com psicólogos. Então, o psicólogo, ele fazia essa abordagem que hoje, em campo de futebol, em alguns eventos aí de shows, quem acaba fazendo essa parte de acolhimento, né, desses pacientes que estão com síndrome do pânico,
que estão com ideias suicidas, acaba sendo a equipe da gente, a equipe que está, a equipe médica que está. Então, assim, eu achei muito interessante, porque nesse evento, especificamente, tinha essa sala de acolhimento, a gente dava os primeiros socorros, mas quando a gente percebia que ele precisava de um acolhimento, a gente entregava para o profissional adequado, que é o psicólogo. Então, assim, seria muito interessante e importante que todos os eventos tivessem uma sala de acolhimento dessa, né? Porque a NR1 ele veio para falar da saúde mental, né, do trabalhador, né, para que a gente tenha tanto empresa pública como órgãos privados, né, que tenha esse acolhimento da saúde mental do seu profissional. Então, seria excelente que isso tomasse aí um rumo maior para que tivesse esse acolhimento dessas pessoas, porque a gente tem, principalmente quando a gente está em grandes multidões, estresse de entrada, ou alguma falha que houve no evento, no show, né? Então, isso aí é importante que a gente tenha realmente esse acolhimento, mas a gente tem notado isso, que tem tido uma movimentação maior em relação a esse cuidado com a NR1. Ô, Edi, você fez uma provocação aqui, não sei se você percebeu, eu estou mexendo no meu celular, eu tenho uma pastinha aqui sobre saúde, né? Então, tem alguns aplicativos que são do meu estado aqui, por exemplo, tem o E-Saúde SP, que é de São Paulo, e tem o Meu SUS Digital. Você conhece, por certo, né? Sim, Meu SUS Digital. Conheço. Eu cliquei aqui, aí ele fala assim, olha, conecte com GovBR. Poxa, se tivesse um link aqui, onde o socorrista que fosse já pré-cadastrado, ele pudesse clicar uma senha, alguma coisa, para ter esse acesso em situação de emergência, de urgência, talvez faria sentido. Você acha essa uma boa ideia ou não? É uma boa ideia. Hoje o que a gente tem aqui por exemplo, quando a gente chega com um paciente que está inconsciente, que a gente bota o nome dele, quando a gente consegue ter o nome dele, né? Quando não, ele entra como indigente, porque a gente, né, não identificado, indigente não, perdão, não identificado. Mas quando a gente tem a identificação, muitas vezes ele, quando abre o prontuário, que o prontuário do paciente é eletrônico, ele diz, esse paciente já foi atendido aqui, ou foi atendido em tal UPA e tal UPA. Então, a gente tem acesso ao prontuário do paciente, então a gente consegue entender o que esse paciente tem, se ele é um diabético, se ele é um epilético, se ele é um hipertenso, né? Então, esse prontuário eletrônico facilitou muito a vida da gente em relação a visualizar todo o prontuário do paciente. Então, isso é importante que se tenha. E tem esses aplicativos, né? Mas é aquilo que eu lhe disse. O interessante é quando ele está com o celular, mas quando chega um mal-intencionado que leva o celular dele, a gente fica sem um parâmetro. Talvez uma dica fosse ele colocar uma pastinha na área de trabalho aqui, logo no primeiro, com informações de saúde, alguma coisa assim, que com o dedo. Então, para nossa audiência, né? Se você faz o desbloqueio através do gráfico, daquele andar de dedo, seria interessante você colocar primeiro como acesso à sua digital. Geralmente, qual dedo que você tenta primeiro aí, Odi? É o dedo indicador? Não, o polegar? é esse aqui. É o Então, polegar. por A exemplo, maioria é o polegar. então, já cadastrar o desbloqueio do seu celular com o polegar, e aqui na área de trabalho já colocar uma pasta aqui, tipo Minha Saúde, colocar alguma informação que possa auxiliar os nossos valorosos socorristas aí a ganhar alguns segundos que são preciosos, né, Odi? Exatamente. A informação de quem é esse paciente que eu estou, né? O que é que eu tenho de informação, o que é que eu tenho ali desse paciente para eu poder tomar um parâmetro maior, se ele é diabético, o que é que eu posso utilizar. Eu gosto muito de olhar os braços dos pacientes, porque hoje, como as pessoas têm muita tatuagem, eu já peguei paciente de eu levantar o braço que ele botar assim, sou alérgico a. Aí tem uma lista de coisas que ele é alérgico. Eu já peguei paciente infartado que ele tinha no braço, sou alérgica a AS. Ou seja, o que é de primeira linha que a gente começa a usar no infarto, eu já não posso utilizar nele, né? Eu tenho que utilizar uma outra porque ele tem ali tatuado. Então, tem algumas pessoas que ele já coloca tatuado ali o que ele tem,
né? Ou até o tipo sanguíneo. Tem algumas pessoas que eles colocam isso. Então, eu gosto muito de olhar. Enquanto a gente está atuando, a gente sempre faz assim, a gente sempre faz o treinamento. Qual é o treinamento? Quem vai para a massagem, quem vai para a parte respiratória, quem vai para fazer essa geral no paciente. É tocar no paciente, é ver se ele tem, é olhar os braços dele, a gente já faz isso aí, tá? Então, a gente sempre divide a equipe, cada uma na sua função, porque isso facilita bastante para a gente, no atendimento à vítima, né? E todo segundo é precioso para a gente. Odi, eu vou fazer uma colocação, né? Tem o artigo 135, que é a omissão de socorro. Então, quem não sabe o que fazer, é melhor chamar o socorrista do que aplicar uma manobra que não dê bom. É isso mesmo? Essa é a orientação? Essa é a orientação. Essa é a orientação. Se não sabe fazer, não toca. Sabe uma coisa que o Luciano falou, que muitas vezes a população, né, quer que o policial faça alguma coisa. Por exemplo, quando a gente tem, quando a gente é chamado para uma emergência que tem choque elétrico, tá lá o fio caído, a pessoa agarrada, 3.000 volts. O povo quer que a gente vá lá pegar a criatura. Como é que eu vou pegar o paciente se ele está agarrado num 3.000 volts? E a população começa a gritar contra você, bater na ambulância, dizer que é uma omissão de socorro. Normalmente eu faço assim, me dê sua mão, me ajude ali, bora, eu e você. Aí todo mundo, não, isso é 3.000 volts, tem que chamar a neoenergia para desligar. Muitas vezes não dá nem tempo, quando você chega, às vezes o paciente já está em óbito. Mas a população quer isso. Ou então, isso aqui, ó, isso é um inimigo da gente. Olha, a gente chega para socorrer o paciente, tá? A pessoa narrando, olha aí, ó, o paciente aqui, ó, a demora aqui do atendimento, faz mais de 2 horas que a gente está aqui chamando essa equipe não chega, e filmando a gente. Não tem nem 10 minutos que me chamaram. Né? Às vezes liga imediatamente, mas tem o narrador, que é uma coisa linda. Mas quem vai fazer o registro de ocorrência é lindo, porque todas essas filmagens, elas são provas, né? Então, já recolhe o celular do abençoado lá para poder utilizar como prova, né? Mas essa ocorrência não é essa ocorrência que a pessoa está em estado de choque, não, né? 3.000 volts não é para qualquer um, não. 3.000 volts. Normalmente, quando ele se estressa, eu faço, vem cá, me ajude, venha de mão dada, bora desligar ali, bora. Mas já teve aqui, né, Odi? Tá lembrado? Foi em Jaboatão, negócio lá da chuva, o cara levou um choque e se encostou no poste, né? Exatamente desse jeito aí que ela está dizendo. Exatamente. Encosta em poste, fio cai. Hoje, com esses roubos de fios, né, para pegar o cobre, nossa, a gente tem muito fio caído. Isso é um perigo até para a gente sair de casa. A gente olha esses fios quando estão partidos, época de chuva, queda de árvore. A gente sempre orienta, ó, não chega, não bota o pé na água sem saber, atrasa a tua saída, mas você não está visualizando o que tem ali, né? Por ser empresa e por você ter pontuado aqui, né, que há necessidade de uma fiscalização melhor, e você está nesse mercado há mais de 25 anos aí, você tem uma dimensão aqui no Nordeste de boas práticas, e também a nível de Brasil, que a Mário está lá em São Paulo, né? Normalmente a gente pensa que as melhores práticas poderiam estar lá, né? Aí eu pergunto a você, nessa sua visão hoje de mercado e como empresa, o que é que você vê nessas dinâmicas aí que você entende? Em termos de fiscalização? Não, em termos de fiscalização e de boas práticas também de profissionais, né? A gente tem no mercado empresas muito sérias que trabalham aí, que têm profissionais bastante qualificados, como a gente tem visto aí. Hoje eu estou trabalhando com uma empresa, por exemplo, de ambulância, que é uma empresa que a gente atua hoje, que é a empresa que é a Mais Vida. Eles têm assim uns profissionais muito bons, uma ambulância muito boa de se atuar, de trabalhar. E a gente tem aí no mercado escolas sérias que colocam esses profissionais para atuar. Isso é muito importante para a qualidade do atendimento ao público. Mas, de contrapartida, como eu falei para vocês, a gente não tem uma fiscalização muito séria. Então, por exemplo, hoje, quem é que fiscaliza o bombeiro civil? Quem é que chega lá para fiscalizar se aquele bombeiro ele é formado mesmo, se ele é o aluno, que o valor, né, é mais baixo? Por exemplo, o quantitativo, o que é que hoje a lei fala, né? A gente falando sobre o bombeiro civil,
a gente tem 4 leis que falam da atuação deles, né? A gente tem a lei que é a 11.901, que é a de 12 de janeiro de 2009, né? Que é a que regulamenta o Bombeiro Civil. A gente tem a estadual, que é a nossa, a 15.232, que fala sobre a atuação dos bombeiros. Tem uma lei federal, que é a 13.425, e tem as NBRs, né? Que é a 14.608 e a 16.000, a NBR 16.877, se não estou enganado. Então, a gente tem as leis, a gente tem os decretos, massa, mas quem fiscaliza? Então hoje a gente não tem um nome hoje a gente tem essa... para, por exemplo, o técnico de enfermagem está ligado ao Corém, a enfermeira está ligada ao Corém, né? Isso, que é um órgão atuante, viu? Porque o Corém fiscaliza. Ele fiscaliza a atuação dos profissionais, ele atualiza o exercício da profissão, que eu acho isso muito importante. Eu gosto quando o Corém chega lá para fiscalizar. Eu acho isso de suma importância, essa fiscalização. Mas, por exemplo, a gente tem a orientação do bombeiro militar, o bombeiro militar chega lá para perguntar se está atuando, porque o que a lei diz? Que a cada 200 pessoas, um bombeiro civil. E você vê hoje empresas e eventos que não cumprem essa lei. Por quê? Porque a gente não tem a fiscalização. Aí, por que a gente não tem a fiscalização? Porque hoje aqui a gente tem 2 sindicatos que não têm a carta sindical para atuar como órgão fiscalizador. Aí veja os conflitos que a gente tem. A gente tem a orientação, sim, do bombeiro militar, que ele pede, ele vai, ele pega a lista, ele chega lá pedindo a listagem. Mas a fiscalização em si, a obrigatoriedade, ele fica um pouco solta. Ele dá a orientação. Assim como, bora para a segurança pública, quando se tem aquelas reuniões que são feitas antes dos jogos, o que é que a polícia fala? A polícia fala, olha, para a segurança privada, para esse jogo que vai ter 20 mil torcedores, um clássico que vai ter as 2 torcidas, ele orienta que seja colocado tantos profissionais de segurança privada. De risco. Exatamente. E o clube tem que cumprir. Mas é cumprido, não é cumprido, é fiscalizado, não é fiscalizado, entendeu? O bombeiro civil é a mesma coisa, tem que ter aquele quantitativo ali. Ali é fiscalizado, não é fiscalizado? Aí você diz assim, mas você veio como... Por exemplo, eu já fui questionada num evento que ele disse assim, você está com a metade do que é colocado. Eu disse, sim, eu sei disso. E eu falei isso aqui para o evento. Você está contratando esse valor? Pronto, é essa área aqui que eu vou conseguir cobrir. E eu coloco isso tudo documentado. A gente se documenta para se respaldar legalmente. Mas não é o que acontece aí no dia a dia. Infelizmente, a gente tem essa falta de fiscalização do cumprimento da lei e do decreto. Eu vejo assim, só para passar para a Ramalha, que hoje o tipo de serviço que sua empresa presta e outros prestam, e a questão do bombeiro civil, ele vai minimizar o risco, né, de uma atividade não dentro de conformidade para a segurança pública e também para a segurança privada. Concorda? Concordo, com certeza. Ramalha? Isso aí eu que... Edi, devido ao nosso tempo de programação, a conversa, a gente está indo para quase 1 hora aqui de programa e a gente nem percebeu. Nem percebeu, é um papo bem gostoso, mas devido a esse setup, esse respeito à nossa audiência, de a gente ter um programa que ele sabe mais ou menos a duração, eu queria passar a palavra para você. Eu sei que nesses 25 anos aí, muita história transcorreu e você, inclusive, está preparando aí uma retrospectiva disso e eu queria beber desse seu conhecimento. Então, para fazer caminhando aqui para o fechamento e passar depois para Luciano fazer o encerramento, para nossa audiência aqui, nesses mais de 25 anos aí, mão na massa, enfrentando todos esses eventos, que recado você poderia deixar para a nossa audiência, para que eles colaborassem com o seu serviço, para que nós como policiais que fomos,
o nosso turno de serviço, o melhor turno de serviço é aquele, como policiais preventivos, é que não dá nada, né? É Então, assim, verdade. para que o pessoal dê sossego para você cumpra o evento lá, sem dar nenhum atendimento, que esse é o sonho de todos nós, né? Que dicas você daria aqui para nossa audiência, por favor? O que a gente sempre orienta, né? Que as pessoas venham alimentadas, que venham participar do evento com tranquilidade, né? Que a gente tá para assistir um show, a gente tá ali para curtir e não para ir vir brigar. Em evento de futebol, a gente fica muito triste por ver famílias saindo dos clubes, não estando mais com seus filhos, com seus netos por conta da violência. É muito triste, porque esses não são torcedores. Porque o torcedor ele não vai para quebrar o seu clube. Quem é realmente torcedor, ele não vai para isso. O que ajudou muito assim a diminuir isso aí também foram aquelas câmeras da SDS dentro dos campos de futebol, né? Você entrar com reconhecimento facial, isso diminuiu bastante. A gente vê esse número de agressão, né? O cuidar da sua saúde mental, né? E o que a gente pede também é que tenha mais um carinho, um olhado voltado para a segurança pública mesmo, com a saúde mental do nosso policiamento, né? Porque hoje a gente vê que eles precisam de um acolhimento. Hoje, o que a gente tem de saúde mental e acolhimento ao policial civil e militar e bombeiro, a gente tem aí algumas fundações, como por exemplo a Eficaz, né, que é uma fundação que ela tem, que ela acolhe e com parceria com a Ideale, que é uma empresa de saúde mental, né, um hospital que ele tanto é hospital dia como ele é um hospital de internamento, esse acolhimento, né? Então, assim, a gente sente muita falta de olhar com mais carinho o nosso policial, porque quer queira, quer não, ele está ali no meio da multidão, né, exposto a todo perigo, né? E a pressão também, porque a sociedade, né, como eu falei, isso aqui é o nosso inimigo, né, que você pega aquela parte do policial falando, mas não vê o anterior. Então, a gente pede para que as pessoas que vão para lá, vão para curtir seu show. Você está pagando para ver um show, você está pagando para ver o seu futebol, e não para você querer sair quebrando, extravasando, quebrando tudo. Não é a função, né? A orientação e se hidratar, se alimentar. O sonho da gente chegar e dizer não teve atendimento, que é muito difícil. Nem na época da pandemia, quando era tudo fechado, a gente ainda tinha atendimento. Atendimento zero, era muito difícil. Mas, enfim, é isso que a gente orienta. Ok, Aldi, agradecer. Já vou deixar aqui o convite para a gente entender essa história de 25 anos de um serviço de prestação de emergência, né? Para segurança pública e privada. Quando você tiver aí esse livro pronto, o canal aqui está aberto para a gente poder falar, né? A gente está finalizando o livro. Em setembro, a gente está indo para a Bienal do Livro, lá em São Paulo. Eu e Sidney, que é o escritor, né? Ele está Nicéia, Sidney Nicéia, a gente está indo para lá, para lançar o livro lá e descer para aqui, para Recife, para o lançamento oficial. E eu quero que vocês estejam. São Paulo vai estar ele. São Paulo, eu vou estar aí. Eu. Se fala aí, a gente vai estar. A gente deve estar chegando. Minha palestra vai ser dia 7 aí em São Paulo, na Bienal do Livro. Dia 7, se não me engano, é às 17 horas. Já tem uma sala. É feriado Já tem uma aqui, hein? sala reservada. É feriado aí? Pronto, aí, ó. 7 de Vai setembro, é lotar. Brasil inteiro É aí. verdade, 7 de setembro, é verdade, É. verdade. A gente vai estar lá. Essa é uma provocação de Luciano, que aí a cada 15 dias tem um feriado, né, Luciano, na nossa conexão. É porque tem feriado aqui, ele acha que o Nordeste tem muito feriado, só porque hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo aqui em Recife. É verdade. E já teve o São João aí, né? Não posso fazer nada, se o Nordeste é diferente. Mas a gente vai chegar aí, eu vou chegar aí em São Paulo dia 7. Aí a gente vai se conhecer, vá lá na Bienal para ver um pouquinho da nossa história. Você vai ser muito bem-vindo, eu vou lá prestigiar sim, com certeza. Que coisa boa.
Ok, vamos finalizando por aqui, né, Ramalho? Que essa fera aí tem muita coisa para contribuir com a gente aqui no canal, quando a gente for fazer o Obrigada. debate aí do livro dela. Forte abraço a todos aí. Obrigada, brigadão, minha gente.